Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso conteúdo em relação ao framework Django. Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando, o processo de criação de uma rota, de uma view e de um template. Tá? Por que três elementos? Vou mostrar aqui uma imagem que resume o funcionamento desse framework. Tá? Digamos aqui que eu tenha um usuário. E esse usuário, ele pode estar querendo requisitar algum elemento de informação na, da minha aplicação. E como funciona essa requisição para que ela consiga obter esse recurso que está na minha aplicação? O Django, como já foi apresentado anteriormente, é um framework que, que ele é, ou melhor, ele atua, uma arquitetura chamada cliente-servidor. Essa arquitetura cliente-servidor, ela possui uma característica de ter um cliente, que é o próprio usuário, e um servidor, que no caso em questão aqui é o Django. Para que essa arquitetura funcione, o cliente ele precisa, através de um terminal, requisitar serviços que estão disponíveis nesse servidor. No caso específico aqui da nossa aula, o nosso servidor é o Django. Então, a requisição do cliente ela é feita através de um browser de internet. Esse browser ele pode ser um Firefox, um Google Chrome, pode também ser um Internet Explorer. Na verdade, pode ser qualquer browser de internet. Então, ele vai colocar o endereço da URL que ele deseja acessar. E naquela URL precisa estar especificado a rota que o usuário está tentando acessar. Quando o usuário faz essa requisição no navegador, o que é que o Django faz quando ele recebe essa requisição? Ele encaminha a requisição para um arquivo denominado URLs, que é esse arquivo que está aqui na pasta de configuração do Django, denominado URLs. O que faz esse arquivo URLs? Esse arquivo URLs, ele estabelece as rotas, ou seja, ele direciona cada requisição, para o recurso específico. Exemplo, o usuário ele deseja cadastrar um novo cliente no sistema. Então, ele informa ao browser, o tipo de serviço que ele deseja acessar, o browser identifica a rota e a rota faz esse encaminhamento para a view. A view ela tem uma função similar a uma função de controlador. E o que faz esse controlador? Ele determina o que vai acontecer com aquela requisição que chegou naquela rota. Então, a view ela pode, como no caso em questão é um cadastro de um cliente, ela vai encaminhar para o modelo esses dados que estão sendo cadastrados e vai, no caso, o modelo encaminhar para o banco de dados as informações para que elas possam ser persistidas ou armazenadas de forma permanente. Após esse processo, o banco de dados devolve a informação para o modelo, informando que os dados foram armazenados, e o modelo informa a view o êxito dessa operação. Então, o que acontece quando a view recebe a informação de que o dado foi cadastrado com sucesso? Então, a view prepara um template. Na verdade, o template já está pronto. Mas a view renderiza o template com os dados dessa operação, para que o template saiba o que aconteceu com aquela ação de cadastrar um novo cliente. Então, após essa renderização do template, a view encaminha para o browser, retorna para o browser essa informação, carregada através de um template. E o usuário tem acesso ao resultado daquela operação de cadastro.
Um outro exemplo o usuário gostaria de listar os clientes cadastrados no banco de dados. Então, ele envia uma requisição através do browser, o Django recebe essa requisição, encaminha para o arquivo de rotas, que é o URLs, para que esse arquivo possa definir qual é a view que vai controlar essa requisição. Então, quando chega aqui na view, a view percebe que é uma requisição do tipo listar os clientes cadastrados, aí a view encaminha para o models essa requisição, né? Então, o models vai elaborar um comando, né, que vai listar os clientes cadastrados no banco de dados. Após essa operação, o banco de dados retorna para o models essa lista e o models informa a lista para a views. E o que é que a views faz? Carrega essa lista dentro de um template e retorna para o browser. Para que a informação ela seja apresentada para o usuário de uma forma organizada, de uma forma bonita, de uma forma elegante, né? Então, o template aqui ele é usado para que a gente possa deixar a interface de acesso a essas informações, né, de resultado dessas informações, do que foi requisitado, de uma maneira, digamos assim, bonita, elegante, organizada, tá? Então, esse é o processo de funcionamento. Só que, quando a view ela recebe uma ação do nosso arquivo URLs, nem sempre ele vai demandar uma requisição aqui para o models e, se não chega no models, também não vai chegar no banco de dados. Às vezes, quando a requisição bate aqui na views, ela já pode ser direcionada para um carregamento de um template. Exemplo, o usuário requisitou uma informação que não está no banco de dados. Ou requisitou uma ação que não envolve mudar os dados do banco de dados. Nem cadastrar, nem editar, nem deletar. Pode ser uma informação que consta dentro de um arquivo, pode ser uma informação estática, uma página que não carrega nenhum dado do banco. Então, a view, quando ela recebe essa requisição, ela pode, através do seu controller, determinar, não, só carregue o template e retorne para o usuário, através do browser. Tá? Então, esse é o funcionamento. Quando a gente cria uma página HTML e não usa o Django, não usa um framework que trabalha com uma arquitetura em camadas, né? E o Django trabalha numa arquitetura em camadas. E essa arquitetura ela é denominada MVT, Model View Template. Tá? Então, quando a gente não trabalha, a gente pode executar o arquivo de template diretamente, né? Seja diretamente no arquivo ou diretamente no servidor. Mas, no caso do Django, a gente não consegue fazer esses acessos diretos. O acesso ele se dá através da determinação de rodas e essas rodas, por sua vez, apontam para views e as views desenvolvem, né, uma ação de controlador que define o que vai ser feito com aquela requisição. Se vai fazer alguma consulta no banco, se vai cadastrar alguma nova informação, se vai atualizar algum dado, ou se simplesmente vai devolver uma página estática para o usuário final. Tá? Então, a gente precisa aqui nesse primeiro momento criar uma rota, que é a identificação do recurso e o apontamento para o controlador, que no caso aqui é a view. A view, por sua vez, vai receber essa requisição e vai preparar um template. Então, a gente vai fazer um processo bem simples aqui, onde o usuário vai requisitar um serviço e esse serviço vai ser devolvido para ele, né, através de um template.
Então, vamos lá. Deixa eu fazer de uma forma um pouco diferente. Nas nossas últimas aulas, a gente estava acessando os arquivos diretamente, através do próprio bloco de notas do Linux. Só que não é uma prática, assim, digamos, muito produtiva, né? Então, existem IDEs de desenvolvimento que oferecem recursos que facilitam, né, o desenvolvimento, a organização e a forma como a gente trabalha com esses recursos. Então, aqui eu escolhi o meu editor mais simples. Eu tenho no meu computador, que é o Sublime. Eu tenho também aqui no meu computador o PyCharm, tenho o VS Code, mas eu vou escolher o mais simples inicialmente, porque é menos informações, tá? Então, a escolha dessa IDE, ela tem como objetivo simplificar, né, diminuir a facilidade em relação aos recursos que essas IDEs disponibilizam, ok? Mas quem vai estar trabalhando com o VS Code pode fazer o mesmo processo. Tá? Vocês vão abrir o VS Code, vocês vão clicar lá em cima no File e vocês vão acessar aqui, né, a opção Open Folder. Pode ter essa opção no VS Code ou pode ter abrir pasta ou abrir diretório. Então, vou acessar aqui essa opção. Eu quero abrir que pasta? Eu quero abrir a pasta do meu projeto. Meu projeto está dentro de documentos. Eu não sei onde vocês criaram o projeto de vocês. Vocês seguiram a mesma nomenclatura, então, documentos, projetos Django, e no meu caso aqui eu vou selecionar a pasta clínica. Então, cliquei nela, não preciso entrar. Clico agora em selecionar pasta. Então, todos os arquivos do meu projeto já estão reunidos em um único local. Então, aqui nós temos os arquivos da nossa aplicação. Aqui os arquivos de configuração, com nossas rotas, nossas configurações, né? E a gente vai trabalhar aqui, ó, no nosso arquivo de rotas, que é o URLs. Deixa eu colocar aqui URLs.py. E nesse arquivo urls.py, nós vamos estar criando o quê? Nós vamos estar criando a nossa rota. Nesse arquivo que nós acabamos de abrir, ele só define uma única rota, que é o admin, que é aquela página lá que a gente faz o login na área administrativa. Para que a gente crie um novo recurso, a gente precisa criar uma nova rota. E aí a nova rota vai fazer uso do método path. E aqui a gente vai definir esse recurso. Eu quero criar inicialmente um recurso que eu vou denominar aqui index, tá? Mas no final da aula a gente vai mudar essa rota, só para facilitar o entendimento. E essa index, ela vai apontar, né, para uma view que eu vou chamar ela também de index, tá? E aí, se vocês observarem, nós não temos essa index criada, tá? Ela é uma view e nós somente criamos a nossa rota apontando para uma view que ainda não existe, ok? Aqui no terminal, como a gente fez esse ajuste, ele já informa que tem um erro, né? O name index não está definido, porque eu não criei essa view, tá? Bom, mas como é que eu crio
essa view aqui no Django, aqui na minha IDE. Nós temos aqui na área da aplicação um arquivo chamado views.py. Abram ele aí, por favor. Então, a minha views, ela se chama views.py. Tá? E aqui, a minha view que eu criei, ela se chama index. Quando eu crio uma view, né, uma rota para uma view denominada index, no meu arquivo views.py eu preciso criar um método chamado index. Ok? Só que esse método, a gente precisa ter mais informações sobre ele. Né? E que informações são essas que a gente precisa incluir aqui no método index? As informações da nossa requisição. Aí eu me faço a pergunta, que informações são essas? Quando o usuário ele solicita acesso a algum recurso, eu posso precisar de algumas informações do mesmo. Né? Posso, por exemplo, saber que sistema operacional ele usa, posso querer saber qual é o navegador que ele está utilizando. Então, a depender do que vocês vão fazer, vocês vão precisar acessar dados daquela requisição. Eu vou citar um exemplo aqui, só um minuto. Vou mostrar para vocês aqui uma página. Deixa eu ver aqui, essa não, download Sublime. Deixa eu ver aqui se o Sublime tem isso, tem esse recurso. Download VS Code, download VS Code. Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo. Veja bem, tentei fazer aqui uma demonstração de um exemplo, mas depois eu vou tentar trazer esse exemplo, vou pesquisar na internet alguns recursos que fazem uso da requisição. Vou citar um exemplo do que eu queria apresentar aqui para vocês. Tem algumas páginas que a gente vai baixar algum programa e essa página ela não pergunta qual é o sistema operacional que a gente está usando. Ela simplesmente já faz a identificação do sistema operacional e a partir dessa identificação ela já faz o download automático do programa. Se eu estiver usando Windows, ele já baixa para Windows. Se eu estiver usando para um sistema operacional Linux, ele já faz o download automaticamente para Linux. Tá? E ele só consegue fazer isso se ele tiver acesso aos dados da requisição. Tá? Um outro exemplo, eu quero baixar uma extensão para o meu navegador. E eu criei uma nova extensão para o meu navegador. O que são extensão? São esses programas aqui, ó, que a gente instala dentro do próprio navegador. Só que eu quero que, ao usuário requisitar, ele automaticamente descubra qual é o meu navegador, para saber qual extensão ele vai baixar. Se vai baixar uma extensão para Firefox ou vai se baixar
Você vai baixar uma extensão para o Google Chrome. Então, esse parâmetro request ele traz todas essas informações, ok? Então, por isso que é uma exigência, né? Seja passado essa informação nas nossas views, né? E index é uma view que a gente definiu aqui na nossa rota, tá? Então, é esse nome aqui, ó, que é o nome da minha view, tá? Que a gente criou aqui através do def index request. Bom, o que que essa view, denominada index, ela vai fazer? Ela vai retornar, né, para a requisição da rota, né? E o que que ela vai retornar? A renderização, o método render, que nós não precisamos fazer essa importação aqui, ele já colocou automaticamente no arquivo views.py, né? E esse método ele renderiza template. Ele carrega os templates com as informações que foram reunidas aqui no controller, né? E que informações são essas? Informações da requisição, o request, e a informação do template que a gente ainda vai criar, que eu vou chamar de index.html, tá? Então, esse é o nosso template. E aqui são os dados da minha requisição. Se eu quiser acessar informações sobre qual é o navegador que está sendo usado, eu posso acessar essa informação e visualizar ela aqui dentro. Se eu quiser saber qual é o sistema operacional usado, eu posso acessar essa informação e mostrar essa informação aqui dentro. Não é objetivo da nossa aula fazer isso agora, né? Talvez mais adiante a gente possa estar trabalhando isso. E aqui no método render, né, que é esse método aqui que vai ser retornado, a gente pode também estar passando outras informações, como, por exemplo, dados de um banco de dados. O usuário requisitou a lista de clientes cadastrados. Então, eu vou lá no meu banco de dados, pego a lista e eu posso estar passando aqui, ó, como um terceiro parâmetro, essa lista. Só que, nesse primeiro momento, a gente vai criar uma requisição mais simples, tá? O usuário vai requisitar uma página e essa página vai ser carregada, tá? Requisita como? Através de uma rota disponível lá na URL. Essa rota aponta para uma view e a view vai renderizar um template que nós vamos estar criando. Então, esse template ele é denominado index.html. Bom, mas aonde é que eu vou criar esse arquivo index.html? Dentro da minha pasta app, eu vou criar uma nova pasta, né? New folder, e eu vou chamar essa pasta de templates. Aqui na pasta templates, eu vou criar um novo arquivo e vou chamar esse arquivo, vou salvar esse arquivo, ó, já dentro do templates, como index.html. Já está salvo o nosso arquivo. Não tem nada ainda. Vou criar uma estrutura básica aqui do HTML. Vou colocar no título meu primeiro template. E no corpo, quero somente um título. Meu primeiro template. Vou salvar isso aqui. Posso estar salvando isso aqui também. E vou salvar isso aqui também. Observe que aqui, ó, ele ainda continua definindo que a index não foi definida. O que é que acontece? Aqui dentro do meu arquivo de rotas, eu fiz o uso de uma view, mas essa view ela não é localizada pelo meu arquivo urls.py.
Para isso acontecer, eu preciso fazer a importação do meu arquivo de views dentro do meu arquivo urls.py. Como é que eu faço isso? Então, vou colocar from app, que é o nome da minha aplicação, ponto views, e aí eu quero importar o quê? Eu quero importar a minha view index. Tá? Observe que eu fiz essa importação aqui, ó, e automaticamente o meu servidor, ele informou que está tudo ok. Então, o que foi que a gente criou aqui? Deixa eu colocar aqui o nome. Index.html. Não vou salvar, não precisa salvar, né? Isso aqui é só para registro e anotação para a gente estar acompanhando. Então, nós criamos o index.html, que é o nosso arquivo template, dentro da pasta templates, né? Esse arquivo ele vai ser renderizado pela nossa view, denominada index, né? Então, a view index ela renderiza, né, a nossa index.html, passando também informações de contexto da requisição. Então, isso aqui vai ser retornado para quem? Vai ser retornado para o Django, para que o Django devolva para o usuário final. Então, o usuário requisita um determinado serviço. Esse serviço, ele cai no arquivo urls.py, que é esse aqui. Ele localiza a rota que está sendo acessada. Essa rota aponta para uma view, que é essa aqui. E essa view renderiza um template, que é esse arquivo aqui que está na pasta templates. Lá no nosso navegador, para a gente acessar esse recurso, então eu vou colocar aqui o nome da rota, barra index, tá? Então ele já carrega aí o nosso template. Observe que eu não passo o nome do arquivo, como por exemplo, ó, index.html. Isso não funciona aqui, tá? Não funciona. Porque o acesso aos recursos dentro do Django, ele se dá através de rotas. Então, aqui o index, ele não é o nosso template, ele é a nossa rota. E aí essa rota vai apontar para uma view, e a view renderiza o template que está sendo carregado aqui nessa página. Tá? Como é a nossa index, eu poderia fazer com que ela carregasse a partir, né, da nossa raiz, que é o nosso domínio. Eu não queria estar digitando aqui barra index. Eu queria só digitar aqui o barra e ele já, ou simplesmente esse endereço, e ele já vai carregar. Para isso acontecer, a gente precisa, lá na rota, dizer, ó, eu não quero colocar nada. Eu quero que quando o usuário bater no domínio, ele automaticamente aponte para esse arquivo index. Tá? Então, agora, com esse ajuste, eu já consigo carregar meu template a partir do domínio, a partir da raiz. Tá? Deixo ele em branco. Ok? Então, é isso, pessoal. Finalizo aqui o nosso encontro. Né? Espero que tenha ficado claro todas essas informações. Né? Busquei apresentar e introduzir, né, informações relacionadas ao funcionamento do Django, né, ao modelo de camadas que o Django trabalha, que é o MVT, Model View Template. Então, de que forma o Django trabalha? Então, a gente define rotas, essas rotas vão apontar para views, e as views vão estar renderizando essas informações que vão ser devolvidas para o usuário através de templates. Nosso exemplo foi um exemplo simples, ele somente renderizou uma página estática, mas a gente pode também estar renderizando informações com dados, né? E esses dados podem ser dados que vão estar vindo do banco, mas a gente vai estar progredindo no nosso conteúdo de forma gradual.
Valeu, até a próxima aula.